O Estrelando está começando. Minha entrevistada de hoje é Yara Pereira, vai falar sobre saúde mental e astrologia. Logo depois, Céu Aberto com Márcia Bernardo e dicas do Estrelando para você. Saiam daí. Aqui ao meu lado, uma leonina com ascendente em Sagitário e a lua no signo de Aquário. O nome dela é Yara Pereira. Ela é formada em letras, astróloga e vem desenvolvendo pesquisas sobre astrologia e saúde mental. Ela apresentou, agora no 19º Encontro de Astrologia aqui na Gaia, em São Paulo, onde eu estou gravando, um trabalho sobre a casa 6 e 12, o eixo da insanidade. Yara, muito obrigado por estar aqui presente e ter cedido um pouco do seu tempo para gravar no Estrelando. Obrigada a você pelo convite. Eu que te agradeço. O tema que você apresentou, né? Você fala de insanidade mental, você estuda saúde mental e astrologia. Podia falar um pouco sobre esse assunto? Posso. Esse trabalho começou aqui no CPG, na Gaia, no Central de Pesquisas da Gaia. Eu tinha tido a ideia para esse trabalho anos atrás, quando eu assisti o filme A Pele que Habito, do Almodóvar. Sim. É um filme que tem uma situação de sequestro, e que ele me lembrou das casas 12 e 6 do mapa. Porque a casa 12 é a casa que fala de isolamento, de prisão, e a casa 6 é aquela que fala da saúde física, mas que também tem alguns elementos que parecem se conectar aí com a 12, com essa situação de isolamento e de saúde mental. E aí eu comecei a desenvolver toda uma pesquisa para falar desse eixo. E aí, aonde você chegou? Olha... Eu pretendia chegar a um lugar e cheguei a outro. Acho que pesquisa é um pouco assim, né? Você vai com foco, né? Vai com aí foco, chega na vai hora... descobrindo outras coisas, vai pesquisando, vão aparecendo livros, vão aparecendo mapas. E aí foi mudando um pouco o meu olhar sobre essa pesquisa. Então, a princípio, eu concluí que alguns elementos da casa 6 parecem servir de suporte para os problemas de casa 12. Tipo? Então, quando as pessoas estão em situações de isolamento, quando elas estão presas ou quando elas estão atormentadas por algum estado psicológico mais intenso, elas buscam soluções nos elementos da casa 6. Então, elas buscam estabelecer uma rotina, elas buscam desenvolver trabalhos manuais ou artísticos, e isso parece que ajuda a aliviar um pouco o sofrimento do isolamento e a curar o transtorno mental. Ah, que interessante. Quando você fala assim, os transtornos de 12, tá? Quais seriam eles? Olha, a pesquisa começou com essa coisa da prisão, do manicômio, e aí eu fui investigar coisas do tipo esquizofrenia e as situações que levavam as pessoas a serem internadas mesmo. E aí eu fui transitando para o que se pratica hoje na psiquiatria, né? Que são outras coisas, não é tanto mais a loucura, né? Como se encarava antigamente, aquelas condições que faziam com que as pessoas não pudessem viver em sociedade, mas hoje a psiquiatria trata um pouco mais de outras coisas, né? De depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E eu acabei buscando informações sobre isso na astrologia, descobri milhares de pesquisas sobre o assunto, que complementaram, que acrescentaram na minha pesquisa. Então, é engraçado que assim, as pesquisas elas parecem buscar determinados padrões astrológicos que mostram essas condições. Então, mapas de pessoas que tenham tendência a ter depressão ou ansiedade, ou algum sofrimento psíquico maior. E as casas que se destacam são realmente a 12, a 6, a 8 também está conectada com isso, embora não faça muito parte dessa minha pesquisa, desse recorte que eu fiz, por tratar de perdas, também parece ser uma casa importante aí nos transtornos, isso. Mas a 4 e a 12 com certeza ou só a 12 mesmo? A 12 mais. A 12 mais. A 12 mais. Aí pode fazer alguma relação com o astro também? Por exemplo, a casa 12 é o setor que representa isso, mas tem algum astro também que pode representar? Olha, o que eu desenvolvi nessa pesquisa, o que eu encontrei em algumas pesquisas foram a Lua e Mercúrio, né, a Lua que diz respeito às nossas emoções e ao inconsciente, né, o Mercúrio que diz respeito à mente mais racional, então quando ele é muito afetado também, ele pode ele pode mostrar esse tipo de transtorno, e Saturno, né? Ah, Saturno também? Né? Então, eu encontrei pesquisas em que mostram que há uma tendência maior a essas questões quando tem Saturno no lar ou Saturno aspectando Lua e Mercúrio.
Embora, investigando mais, a gente vai encontrando mais informações e essas informações elas não são conclusivas. Do tipo? Quando a gente pesquisa em astrologia, parece que, né, eu digo a gente assim, acho que todos os astrólogos que fazem pesquisa, parece que a gente vai tentando encontrar determinados padrões que mostrem determinadas coisas. E no fim a gente vê que não é só isso. Então, por exemplo, Stellium de casa 12 é uma coisa que chama atenção. Stellium de casa 12, para o telespectador, vários astros na casa 12. Na casa 12 do mapa. Os 4, 5. Isso. Na minha pesquisa, inclusive na palestra, eu mostro isso. Eu mostro 4 mapas que tem Stellium de casa 12. Em 2 deles tem pessoas com transtornos sérios e em outros 2 não. Então é interessante observar outras condições do mapa. Então observar fatores isolados não dá para levar a gente a uma conclusão totalmente precisa. Tem que fechar. No fim das contas a gente tem que olhar o mapa todo, né? Não tem muito jeito. E tudo isso você sempre tem que levantar mapas, é isso? Essas pesquisas que você fez? Eu levantei mapas, eu fui atrás de literatura da área, porque como eu pesquisei saúde mental, eu fui ler Jung, eu fui ler o trabalho da Anísia da Silveira, que tem muito a ver com essa coisa, com esse eixo, né, com essa coisa dos trabalhos manuais ou dos trabalhos artísticos para cuidar da saúde mental. Eu fui ler Foucault, que fala do isolamento, da prisão, das instituições. Então eu busquei várias coisas dentro e fora da astrologia. Em quanto tempo você fez isso? Olha, eu comecei a pesquisa no CPG em 2016 e aí eu fiz uma pesquisa que me levou a apresentar um trabalho aqui no ano passado, né, aqui na Gaia, e a pesquisa continua. E é uma coisa meio sem fim, assim, quanto mais você pesquisa, mais você descobre que tem para descobrir, que tem para pesquisar. Então não é uma pesquisa que eu acabei, ela continua. Ainda continua? Continua. Você tem assim um número de mapas que você levantou, que você atendeu? Não, eu tenho mapas que fui eu que atendi e eu tenho mapas que me foram cedidos por outras pessoas. Inclusive foi uma coisa muito legal ao longo dessa pesquisa que eu encontrei por acaso, né? Claro que quem trabalha com astrologia nunca acha que é tudo totalmente por acaso. Mas eu reencontrei pessoas que foram importantes na minha vida, na rua, assim, tipo, oi, você aqui, e pessoas que me trouxeram mapas que contribuíram para essa pesquisa. Uma das pessoas que eu encontrei foi a Teresa Caval, que é terapeuta junguiana e que é astróloga maravilhosa, foi minha terapeuta alguns anos atrás, e quando eu contei para ela da pesquisa, ela falou, que legal que você está fazendo isso, porque eu tenho uma série de mapas que eu analisava anos atrás, tal, acabei deixando essa pesquisa de lado e posso te fornecer os dados. Aí eu falei, oba, manda aí. É claro que também, assim, tem todo um cuidado com o uso dos dados em pesquisa em astrologia, porque a gente não mostra quem são, é o nome das pessoas. Não pode, tem que deixar. Né, não pode, tem toda uma ética profissional, então tudo isso foi muito bem cuidado também. Tem algum mapa, assim, que te marcou bastante? Né? Que é, assim, literal? Tem um mapa de uma cliente minha, que é uma pessoa que tem um Stellium de casa 12, e ela vê espíritos, ela conversa com espíritos, ela tem um guia espiritual que ela vê, e ela foi muito atormentada por essas visões, por audições também, por muito tempo. Ela procurou todo tipo de ajuda, procurou centros espíritas, procurou ajuda psicológica, ela achava que ela tinha esquizofrenia, e ela encontrou uma psicóloga que disse que não, que achava que não era o caso dela. E é uma pessoa que leva uma vida normal, uma super profissional, uma pessoa super inteligente e que tem essa relação aí com o mundo espiritual que não é muito explicada. E é uma sorte, de certa forma, isso ter acontecido nos dias de hoje, né? Ela está nos dias de hoje porque ela encontra gente que fala, não, você não é louca, você não tem problema. Porque outros casos que eu trago na minha pesquisa são assim, a pessoa teve uma alucinação, ou uma visão, ou um surto, foi internada. Tá, então assim, você está trazendo um assunto interessante que foge desse padrão de saúde mental, de insanidade, ou não, né? Que está focando no mundo espiritual. Sim, porque na verdade acaba tendo uma intersecção, né? Porque essa situação dessa minha cliente é uma situação que anos atrás ela teria sido internada. Então, e aí a gente fica nesse limite do que é loucura ou o que não é. Né? Ou o que era considerado loucura anos atrás e que levaria certamente essa pessoa à internação,
e o que dá para ser visto de outra forma. É uma questão espiritual. Então, eu vou te fazer aquela pergunta para deixar para o segundo bloco a sua resposta. É possível identificar transtornos mentais no mapa astrológico? No segundo bloco, ela vai responder para você. Não saia daí. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Na Assembleia Geral, quem pode ser convocado e quem deve ser convocado são os proprietários que constam da matrícula imobiliária que está registrada no cartório imobiliário competente. Essas são as prioridades, o síndico tem que convocá-las, se não fizer isso, poderá ser alegada a nulidade do ato. Então tome muito cuidado com isso. Porém, nas assembleias há a possibilidade de outras pessoas que não são proprietárias comparecerem e votarem. Seja através da procuração, que vai ser outorgada por quem é proprietário, ou mesmo pelo interesse. No caso dos inquilinos, que é uma situação muito específica, nas assembleias ordinárias, em 2 temas, eles poderão comparecer sem necessidade de assembleia. Ou seja, quando vai se discutir as despesas ordinárias, na previsão orçamentária e na prestação de contas. Então fique atento. Participe da sua assembleia da melhor maneira possível, leve assuntos relevantes a ela. Até a próxima. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, uma entrevistada Yara Pereira. Estamos falando sobre astrologia e transtorno mental. E a pergunta que ficou no ar. Quando você olha uma carta astrológica, tá? Você consegue falar assim, não, esse aqui tem transtorno mental, esse aqui tem tendência, esse aqui não vai ter, esse aqui nunca. Olha, eu acho que é difícil fechar um diagnóstico assim. Como eu falei antes, a gente procura identificar algumas coisas que são padrão. Você sabe que eu sou astrólogo, mas eu faço papel de advogado do diabo aqui, né? Eu sei até às vezes a resposta, é pergunta de advogado do diabo. Sim, percebi. Aí eu deixo o entrevistado e falo assim, poxa, ele é astrólogo, ele sabe disso, de como é que funciona. Né? Não, mas é proposital. Como eu falei, por exemplo, uma das coisas que chamaram a atenção foram mapas com stellium de casa 12, né? Tá. Com vários planetas na casa 12. E eu trago alguns desses mapas na minha palestra. E alguns deles revelam, sim, que existe um transtorno mental maior e outros não. E aí vem uma coisa que é muito do nosso trabalho da astrologia, de investigar o mapa inteiro e de analisar cada detalhe. Então, assim, stellium de casa 12 é sempre problema de saúde mental? Não necessariamente. Então, a gente acaba tendo sempre que olhar que planetas estão lá, em que estado cósmico estão, porque isso vai influenciar muito, né? Se o planeta está mais bem colocado, tem mais dignidade, não necessariamente isso vai levar a um problema de saúde mental. Tudo isso é uma técnica de astrologia que às vezes a gente está falando para o público que é leigo, não sabe, dignidade, planta bem posicionado. Tem umas certas regras de astrologia que a gente sabe identificar isso, né? Para o estudante é bom também ele ficar linkado. Sim. E aí... e aí a gente não tem uma conclusão do tipo, eu olho para o mapa e esse não é um conclusivo. mapa... Não é totalmente conclusivo. A gente tem mapas com mais tendência, mas eu acho que não dá para chegar a uma conclusão assim, olha, é isso. Até porque eu acho que nenhum mapa, ninguém nasceu para ter transtorno mental. O que acontece é que a gente vive numa sociedade que tratou muito mal
as pessoas que tiveram algum problema e hoje isso vem mudando, eu vejo uma melhora nesse sentido. E eu acho que o que já foi visto como loucura, hoje pode não ser mais. Em outros tempos, né, mais antigos, as pessoas que tinham alucinações, elas eram vistas de outra forma, elas eram vistas como pessoas que tinham dons especiais. Então, assim, a história foi mudando a maneira de olhar como essas pessoas são vistas. O que te trouxe assim nessa pesquisa foram só as casas astrológicas? Os planetas, os aspectos não interferiram muito? Sim, também. Né? Eu olhei um pouco mais para as casas. Porque assim, realmente. eu foquei assim na tua palestra em função das casas, né? Você falou da casa 6 e 12, da insanidade, né? Realmente o eixo 6-12 tem a ver com a questão de enfermidades, né? Físicas e psíquicas, e até as doenças incuráveis, né? Sim. O Morin chamava de a lata de lixo do a lata de lixo do mapa, se não me engano era essa que se referia a isso. E o Morin, Jean-Baptiste Morin, tinha diversos astros na casa 12, aí me lembrei até dele em Peixes, inclusive. Então eu queria saber se um signo específico, os signos específicos tem um padrão desse, uma casa, ou aspecto ou um planeta? Signo específico eu diria que né? não, eu diria mais as casas, os Estão planetas... longe de pensar que Peixes tem transtornos mentais. Não é nada disso. Acho que mais as casas, Lua e Mercúrio, por ter a ver com o inconsciente e com a mente, Saturno, e encontrei pesquisas também que falavam de Netuno e Plutão angulares, que também, ou com aspecto a Lua e Mercúrio, Entendi. que também podem ser indicativos disso. Mas é bem importante lembrar que nenhum desses aspectos isolados é conclusivo. Tem sempre que olhar o mapa inteiro e olhar bem os aspectos, o estado cósmico. Você acredita que você pode assim, identificar no mapa da pessoa que ela tem essa tendência? E não ter desencadeado, não ter surtado, não ter dado surto? Sim. E onde o astrólogo pode auxiliar? Essa é uma das coisas que eu venho pesquisando também, justamente pensando no eixo 6-12, porque parece que no inconsciente coletivo, parece que as pessoas fazem isso naturalmente, as pessoas buscam, como eu falei no começo da entrevista, os elementos da casa 6 para curar os transtornos mentais. E aí uma das hipóteses que eu levanto é se a casa 6 de cada mapa pode oferecer pistas para a gente orientar alguém que tenha algum transtorno, que tenha uma casa 12 mais proeminente. Então, olhando que signo abre a casa 6, onde está o regente, em que estado está, se isso pode dar alguma dica para a gente para auxiliar as pessoas. Se você, por acaso, está com uma criança de 6, 7 anos, ou de 8, 9 anos, quer que seja, uma criança, ou até um adolescente, com esta casa 12 muito predominante, você abordaria isso para o pai, para a mãe, que existe essa tendência? Ou que forma expor isso para o cliente? Bom, eu não costumo trabalhar com mapa de criança. Tá. Eu não levantaria, como diz, né? Eu não levantaria a lebre para uma coisa que eu não sei se vai se manifestar ou não. Mas eu acredito que a própria criança talvez já traga alguma coisa desse tipo. Aí eu partiria mais do que os pais me trouxessem. Ótimo. Né? Ótimo. Você acha que tem algum astro que pode desencadear, ou entrando na 12, levantar essa questão? Saturno, né? Saturno, né? Os trânsitos de Saturno pela casa 12, eles normalmente trazem alguma situação de isolamento, né? Seja real, seja, né, uma prisão de fato, por exemplo, uma internação. Vi muitos casos de cadeia, de doença. Sim. Saturno entra na 12, bateu na Sim. 12, a pessoa é obrigada a se recolher. Sim. E pode ser um isolamento às vezes mais psíquico, né? Um momento de recolhimento, um momento que, né, você evita um pouco de contato muito grande com o mundo, um momento de revisão. Então eu diria que trânsitos de Saturno normalmente trazem essas condições. Me fala uma coisa, Yara, você assim, no seu trabalho, você desenvolve trabalhos de atendimento de mapa e de previsão? Sim. Sinastria também? Sinastria não. Crianças também não atende? Não. Tá. Como é que você está vendo a astrologia no momento, a procura? Olha, tem vários casos de pessoas que vêm procurar leituras de mapa justamente porque ela está passando por algum transtorno maior.
E isso também foi uma das coisas que me levou a me enveredar por Você essa deve estar pesquisa. atraindo isso, né? Eu vi que Pode ela ser. tem Netuno aqui na casa 1 e Urano na casa 12. Já vem um componente aqui que faz com que você atrai essas pessoas. Porque às vezes a gente tem mesmo, né? Sim. Um determinado perfil que a gente atrai Sim. muito de atendimento. Sim. E assim, o que hoje estão buscando mais no atendimento de mapa? Financeiro, profissional, afetivo, familiar, doença? O que Olha, você tem atraído mais ultimamente? de modo geral, é muito curioso porque tem uma coisa que sempre acontece em leituras de mapa, né? As pessoas querem aquelas coisas venusianas, né? As pessoas querem amor e dinheiro, né? Sim, sim, sim. Isso é uma coisa que sempre Não importa acontece. se é o amor antes, dinheiro depois ou dinheiro antes. Não importa. Né? Então, qualquer que seja o atendimento que eu faça, ou sempre que eu vou falar das previsões, esses são assuntos abordados, né? Como é que vai ficar o trabalho, como é que vão ficar os ganhos e os relacionamentos, né? Essas questões são de todo atendimento, né? Sim, Sempre sim, acontecem. Yara, Né? dá uma mensagem para os astrólogos, para a astrologia, que alguém que está começando agora, que está iniciando uma pesquisa, o que você daria assim, de mensagem para eles? Olha, pesquisar é uma das maneiras mais interessantes e ricas de estudar astrologia. Mesmo que o seu assunto seja um tanto específico, como, né, parece ser o meu, mas você acaba descobrindo 1000 outras coisas. É uma maneira de aprender muito sobre astrologia. Eu recomendo que todo mundo que queira estudar astrologia para valer, descubra algum assunto que interesse e vá pesquisar a fundo. E faça essas conexões da astrologia com outros assuntos. Espero logo que você escreva algo a respeito. Eu espero Um também. livro. Obrigada. Muitíssimo obrigado, viu, pela sua presença. Obrigada. Obrigado mesmo. E uma ótima semana para todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.